Bom, direto ao assunto. Nenhum dos 700 quiosques que nós temos na cidade, não há nenhum proprietário além da prefeitura, e em alguns lugares também a posse da União Federal, que são áreas da União. Então, ou seja, o que há para cada um desses quiosques é um formato de concessão, né? Ou direta ou indireta. No caso do Biru Tropicália, é indireta, porque, na verdade, a concessão que a prefeitura faz a partir da Secretaria Municipal de Fazenda, nosso Superintendente de Patrimônio, é para uma concessionária que foi licitada e que administra cerca de 300 quiosques, que é a Orla Rio. E, no caso Biruta, ela tem um contrato com a Orla Rio, que, pelo seu descumprimento, o que foi a transação de um aluguel para um terceiro daquele que era o contrato original com a Orla Rio, isso motivou uma ação de reintegração de posse por parte da Orla Rio. Então, o que está em discussão é o fim desse contrato, né, e a reintegração à concessionária original, que é a Orla Rio, para que nós possamos desenvolver o projeto, tirar do papel o projeto, para que os dois quiosques possam ser parte desse espaço que nós queremos criar, que é o desejo da Prefeitura e da Orla Rio, para que possamos continuar a oferta desse espaço contíguo para a família do Moise. Acho que agora nos ouve, né, Chico? Boa noite para você. Pode ficar à vontade de fazer uma pergunta para o secretário. Diego, boa noite, secretário. Bom, secretário, o ministro Gilmar Mendes, do STF, fez um comentário sobre esse episódio lamentável, esse drama trágico, né, da morte, do assassinato do Moise. Ele escreveu o seguinte nas redes sociais: a ocupação irregular de áreas estratégicas por grupos de milícia está por trás da crise da segurança pública. Ele fez essa afirmação se referindo à morte do Moise, que foi ali trucidado naquela área. O senhor identifica alguma ligação ali daqueles quiosques, ou do que acontece aqui naquela região com a ligação com as milícias? Olha, Chico, o ministro, em parte, ele tem razão, porque o problema da milícia é um problema crônico, grave aqui da cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, nós temos áreas em Jacarepaguá, grandes áreas na zona oeste do Rio de Janeiro, que são dominadas, sim, por milícias, por grupos milicianos. Isso é um câncer que nós temos aqui na cidade. Agora, daí a pensar que esses contratos de concessão da prefeitura são dominados por milicianos, eu acho que é um exagero e não é, na minha opinião, o que aconteceu ali naquele episódio, né? Imaginar que um conjunto de quiosques sejam dominados por milicianos é algo que não me parece verdadeiro. Porque a gente tem um caso específico, um dos dois quiosques, para você ter uma ideia, o outro quiosque Tropicália, as informações que nos chegam por parte da Orla Rio e até mesmo da própria polícia não trazem qualquer tipo de indício de que o Tropicália, por exemplo, era dominado por um policial militar. Era um problema esporádico de um dos quiosques do Biruta que foi terceirizado, quer dizer, aquele contrato foi cedido para um policial e que ilegalmente ocupava aquele espaço com o funcionamento do Biruta, por exemplo. Se aquele espaço estivesse sendo tocado pelo tal do senhor Carnaval, que se manifestou dizendo que não vai sair, a princípio não teria maiores problemas, mas então eu não vejo isso como um problema crônico ali, conjuntos de quiosques dominados por milícia. Eu acho que tem uma certa confusão em relação a esse episódio. É o que me parece até o momento. Claro que a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Quem vai dizer isso é a Polícia Civil no curso das investigações. Mas com as informações que estão disponíveis até o momento, pelo que se conhece ali do funcionamento
desses quiosques, eu não vejo áreas de quiosques dominados por milícias na orla do Rio de Janeiro, ainda mais naquele ponto ali do posto 8 da Barra. Pois é, secretário, a gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade muito turística, é o cartão postal do Brasil, né? Onde os olhos primeiro chegam, muitos turistas vêm para cá, internacionais, e a gente sabe a importância do Rio de Janeiro. Mas, aparentemente, esses quiosques, a administração deles é feita de uma maneira muito não profissional, né? Vou dizer assim, em alguns aspectos familiar, ali não há um contrato de trabalho formalizado em relação aos funcionários, e é claro que tudo isso impacta até no atendimento às pessoas, na forma como elas são atendidas, né? Existe algum programa, agora tendo esse caso Moise, que chamou a atenção para esse assunto, não é? De profissionalização no que diz respeito além do aspecto profissional também de atendimento, para melhorar essa questão do atendimento ao turista também no Rio? Bom, vamos lá. Os contratos que são feitos pela Orla Rio, né, são contratos que regem, são contratos como qualquer contrato de uma empresa, de empresas de privados com privados. Por exemplo, toda a regulamentação de um contrato de um quiosque, ela é baseada nas regras trabalhistas que, por exemplo, se faz uma contratação num bar ou num restaurante, seguindo a CLT. As regras sobre horário de trabalho, sobre hora extra, sobre trabalho intermitente, isso tudo que rege para um bar e restaurante rege para a contratação dos quiosques. Agora, o descumprimento desse contratado é algo que cabe à fiscalização pela própria Orla Rio, pelas instâncias que são fiscalizadoras de relações de trabalho, como, por exemplo, Ministério Público do Trabalho, Delegacia do Trabalho, enfim. Isso não é diretamente uma atribuição da Prefeitura. A Prefeitura ela regulamenta a concessão como um todo, a regularidade dos pagamentos da concessionária, se está cumprindo certas diretrizes. Agora, a Prefeitura, por exemplo, ela participa da fiscalização. É importante separar as funções para que não haja confusão. Por exemplo, quando nós emitimos um alvará para um quiosque, a responsabilidade da Prefeitura passa a ser, olha, aquela atividade que está sendo prestada ali comercial está em consonância com a emissão do alvará, né? Se está, ok. É papel da Prefeitura fazer pontualmente por a fiscalização. Por exemplo, as questões de fiscalização sanitária são responsabilidade da Prefeitura, direta da Prefeitura, seja para um quiosque, seja para um bar e restaurante, seja para qualquer outra atividade. Agora, a fiscalização sobre condições de trabalho, sobre relações de trabalho, se é informal, se não é, se aquele contrato está adequado ou não, não é uma responsabilidade direta da Prefeitura. Importante a gente separar, porque eu acredito que essa pergunta ela deve ser feita a esses órgãos que têm o dever legal, constitucional, de fazer a fiscalização nas relações de trabalho.